câncer de mama, devido à alta incidência que tem essa patologia no sexo feminino. Por que eu tô falando no sexo feminino? Pô, isso daí é redundância ficar falando, né? Não, porque o homem também pode ter câncer de mama, inclusive, né? 99% dos casos de câncer de mama, ele é uma patologia, claro, para o sexo feminino, mas sempre tem aquele 1% que sobrou para alguém que pode acometer os homens, inclusive, né? Representando um pronóstico ruim, inclusive quando é nos homens, tá? E aí, o que temos que relembrar para poder partir para falar certinho desse câncer de mama? Quem já veio acompanhando as aulas aqui, né, nesse nosso módulo, né, dá para chamar de módulo, do aparato feminino, de endométrio, endometriose, hiperplasia endometrial, o carcinoma lá do endométrio, depois a gente falou os tumores de ovário, né? Vocês já viram que teve uma importância muito grande do estrógeno, né? Os fatores de risco, vocês viram que se repetiram várias vezes. E aqui não vai mudar também, tá? Vocês já vão ver que os fatores de risco também não vão mudar. Só que nesse caso especial, pessoal, é a maior causa de morte por câncer no sexo feminino. E ponto final, acabou. É o câncer que mais mata a mulher, é o de mama. É incrível isso, tá? Por mais que, se você pegar, se eu não me engano, se você for pegar no Robbins, o Robbins fala que ele é o segundo que mais mata a mulher. Primeiro é o pulmão, depois mama. Mas lembre, para a mulher americana, para a mulher europeia, que fuma muito mais, né, e etc. Aqui no Brasil, América Latina, que seja, ainda mais que tem essa origem negra mesmo, porque a raça negra é um dos fatores de risco, inclusive, é o câncer que mais mata mulher. É esse daqui, o câncer de mama. E é incrível, pessoal, porque se você for parar para pensar, de neoplasias que vocês viram durante esse ano, que tem um pronóstico ruim, que tu sabe que a morte é certa. Vamos pegar uma aqui, câncer de pâncreas, por exemplo. Câncer de vesícula, por exemplo. Você pode pensar, poxa, mas a vesícula é um órgão escondido, debaixo lá do fígado, com os condutinhos fininhos, é um órgão pequeno. Dou até razão, né? A paciente é obesa, é difícil, né? Agora, para pensar. Uma neoplasia dessa da mama, que é a que mais mata a mulher, certo? A mama é um órgão exposto. Exposto. Se a mulher tirar a camiseta dela, por exemplo, é um órgão que está exposto. De um fácil acesso que não tem comparação com outro órgão. Tem até uma autoexploração que essa mulher pode fazer. Tá entendendo? E, além do que, uma vigilância clínica totalmente disponível. Como que uma patologia dessa, do mesmo jeito, ainda leva tanta vida? Tantas vidas. Tá entendendo? Como com um órgão exposto, que tem uma autoexploração, que tem uma clínica acompanhando, ainda leva tanta mulher desse jeito. Porque a incidência, pessoal, é muito elevada. Certo? De cada 9 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Aqui na nossa aula, aqui tem 30 e poucas pessoas hoje. Se eu começar a contar aqui, ó, tipo Adriele, Alessandra, Ana Paula, Anne, Camila, Caroline, a próxima mulher, não vou falar nome, é claro, faz de conta. A próxima que apareceria, câncer de mama para você. Câncer de mama. Próximo. Aí Fernanda, Josiana, Juliana, Letícia, Luciana, Lucineide. A próxima, câncer de mama. Estão entendendo? É muito. Aqui numa sala dessa de aula, quantos câncer de mama a gente ia ter? Tá? E muita gente morre, inclusive, infelizmente. Não era para morrer. E outro detalhe que eu vou falar para vocês, até essas coisas eu vou falar, vocês conversam com a mãe de vocês em casa, tia e etc. Que, gente, não tem episódio mais assustador para uma mulher do que a descoberta de um tumorzinho no seio dela. Não existe na vida dela um episódio que mais assustou ela do que quando ela descobriu que ela estava com um nódulo no seio. Seja esse nódulo benigno, maligno, ela não sabe ainda, ela descobriu que ela está com um caroço no peito. E isso daí assusta demais. Querendo ou não, é completamente assustador. E requer todo o apoio do familiar.
né? Apoio do marido, do pai, do filho. Não que eu estou te falando que isso já é maligno. Não é, calma. Justamente para isso, um apoio para acalmar. Para não, calma, não é assim que funciona. Vamos buscar, vamos lá fazer uma mamografia, tem tal médico em tal cidade, tal não sei o quê. Não é assim. Não entra no Dr. Google, senão você sai com um adenocarcinoma de hipófise de brinde, aí, um tumor de Klatskin junto, e aí o Dr. Google só piora a tua situação. Tá? Então, sempre acalmem, tá, essa mulher, porque com certeza ela está muito assustada. Tá? E aí, algumas considerações que a gente tem que levar aqui em relação desse órgão, né, da glândula mamária em si. O seguinte, a glândula mamária, vocês lembram aí desde o primeiro ano, né? Uma glândula exócrina, né? Porque ela tem essa secreção, né? Formada por glândulas túbulo-alveolares, né? Que tinha uma secreção do tipo apócrina, certo? Não aquelas células do adenômero dessas glândulas aí secretavam seus produtos de maneira apócrina, certo? Formada por vários globulídeos, certo? E vários condutílios em seguida, né? Vários condutos, né? Que eram os condutos coletores intralobuliliares, certo? Que desembocavam o seu produto num conduto maior, os condutos galactóforos, como vocês estão vendo aqui, tá? Essa daqui é a nossa descrição da unidade lobuliliar de conduto terminal. Essa pecinha aqui que fica doente, tá? A neoplasia começa aqui, nesses condutos e nesses lobulílios, a gente vai ver. E claro, a mama tem um grande estroma também, né? De tecido conjuntivo e principalmente tecido adiposo. Lembrar que nós tínhamos uma mama inativa, que com certeza é a mama da maioria de vocês aqui, e temos uma mama ativa, né? Que é justamente da mulher que está amamentando. Vocês lembram isso aí do primeiro ano, que sofria esse câmbio, né, no aspecto morfológico dessa mama? E que essa glândula mamária, foi tema, inclusive, da primeira parcial, tem mecanismos de adaptação. Tem o quê? Tem hiperplasia, né? Essas glândulas vão aumentando de número. Claro, ela está sendo estimulada pela prolactina, pelo próprio estrógeno, pela progesterona, pelos hormônios femininos, né? Somente a prolactina que seja. Tá? Também, essa glândula mamária sofre uma ação da ocitocina, né? Uma ocitocina que nessa glândula mamária, que eu acho que não está aí, mas nós temos umas células chamadas células mioepiteliais, que elas ajudam a expulsar o leite, né? E a ocitocina atua nessas células. E o que estimula essa mulher a produzir o leite, por exemplo, já fica esse recado também, justamente é a própria boquinha do bebê, né? O próprio estímulo mecânico é o que vai fazer a hipófise, né, dar toda aquela ordem para a adenohipófise secretar mais e mais e mais prolactina. Tá? Mas isso não vem ao caso hoje. Vem para proteger. Vocês vão ver daqui a pouco um dos fatores protetores, que é a amamentação protege essa mulher do câncer de mama. Tá? E aqui, essa foto aqui é do Netter, né, o livro, o Atlas de Anatomia. Na verdade, era só para mostrar a cadena ganglionar axilar da tua paciente, né, para onde que drena, né, essa cadeia linfática mamária. Eu sei que vocês lembram muito bem isso daí de anatomia. Tá? Porque essa palpação da mama, a gente continua também para a região axilar, na maioria das vezes, né? Justamente para buscar esses linfonodos aumentados, alguma coisa do tipo, tá? Mas não vem ao caso também na nossa aula de hoje. E essas duas fotinhas aqui é da mama histológica mesmo, só para a gente lembrar, para poder entender, né? Temos glândulas tubulo-alveolares, né, com seus condutos, respectivos condutos, de uma mama inativa, chamada de mama em repouso, inclusive, né? E um abundante tecido conjuntivo denso, né? E lembrar que a mama também possui abundante tecido adiposo, querendo ou não, tem muito tecido adiposo também. E aqui uma mama ativa, né? Uma glândula mamária ativa, lactante, né?
com mais tecido adiposo ainda, o epitélio já é um epitélio cúbico simples, e dentro do conduto intralobular, o produto de secreção, certo? Só para a gente lembrar. E lembrar que aqui, cadê as células células mioepiteliais, né? Alçadas. Mas como não é aula de histologia, vocês eram felizes e não sabiam, vamos para o que importa, o câncer de mama. Tá? E aí, né, infelizmente já passou o Outubro Rosa, mas na verdade tem que continuar essa conscientização pelo ano todo, tá? Que, como eu tinha falado para vocês, aí até deixei em vermelho, é a neoplasia maligna não cutânea, tá? Quando falo não cutânea, a gente está excluindo, tá, os melanomas, os carcinomas basocelulares, etc. Mais frequente nas mulheres é o câncer de mama, tá? Tudo isso aqui é importante. O de coelho uterino também tem uma alta incidência, tá? Não se esqueçam também do coelho uterino. Vamos falar do de mama. E eu deixei bem grande ali em vermelho para vocês a palavrinha prevenção. Porque em cima da palavrinha prevenção a gente vem com a palavrinha diagnóstico precoce, mais uma vez, tá? Então é importantíssimo que a gente tenha, que eu tenha, que você tenha um diagnóstico precoce, tá? Porque é o câncer que mais mata a mulher. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, tá? Acho que é só superada pelo câncer de pulmão. Isso aqui é segundo Robbins, tá? Mas já sabe que mata muita mulher, enfim, tá? E aí outro dado curioso, esse que eu acabei de comentar com vocês também. De cada 9 mulheres, uma tem câncer de mama. Tem uma chance muito alta de ter câncer de mama. Então, gente, com esse dado, a partir de hoje, qualquer mini aglomeração que você entrar e você conseguir contar na tua mente assim, o número de mulheres, começa a contar, faz esse teste para você ver como é assustador. Você começa a contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, câncer de mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, câncer de mama. É muito alto, tá? E aí, o que mais que eu tenho para levantar para vocês? O seguinte, raramente esse câncer de mama vai aparecer em mulheres com menos de 25 anos. Vamos começar a trabalhar na nossa paciente. Menos que 25 anos, muito difícil ele aparecer, certo? Agora, depois dos 30 anos, essa incidência começa a aumentar, tá? Onde pacientes de raça branca, em média, tá? Vou falar em média, tá? Tem uma relação de 60 anos de idade, tá? Como fator de risco. Pacientes brancas, 60 anos de idade, em média, para começar a aparecer esse câncer de mama. Em pacientes afro-americanas, né? A paciente que é negra, estamos falando de uma idade média de 45 anos. Lembra? Pensa só, bem mais nova do que a paciente branca, tá? E eles podem falar, mas fulana que eu conheço com 32 teve câncer de mama, não sei o quê. Calma, gente, pode acontecer. Tem outros fatores de risco juntos que a gente tem que analisar, tá? Recomenda-se, inclusive, que depois dos 25 anos de idade, que a mulher já comece a fazer o próprio exame de mama, o autoexame de mama em casa, tá? Não custa nada, é bom que já vai acostumando, né? E outro detalhe para vocês, não é porque a tua tia, a tua mãe fala, aí você pergunta lá todo preocupado, mas mãe, e aí a senhora fez o exame da mama? Eu fiz, aqui não tem nada não, não tem nem do que ficar perguntando essas coisas para mim, aqui não tem nada não. Beleza, pessoal, vocês vão ver hoje que tem certos tipos de câncer de mama que não são palpáveis, que não manifestam com um nódulo, por exemplo, que manifesta aí às vezes com uma microcalcificação. Então o dedo dela não vai sentir, e provavelmente o dedo dela não foi treinado para achar um nódulo mesmo, tá? Então já pensa assim, poxa, quando a mulher acha um nódulo na mama, provavelmente o nódulo já é um pouquinho maior. Não estou falando que ele é maligno, mas pode ser benigno, se Deus quiser, inclusive. Tá? Tem várias causas. Mas tem que incentivar justamente essa consulta no médico. Tá? O autoexame da mama não exclui o atendimento clínico. Tá? E já para vocês saberem também, entre diferenciar um tumor benigno, né? Achei um nódulo na minha mama, não sei o que, estou preocupado, eu vou morrer. Calma. De um maligno. Vamos lá.
O tumorzinho benigno, geralmente, na maioria das vezes, ele é um tumorzinho, é um nódulozinho móvel. Você consegue mexer ele. Você sente, se apertando ele, ele anda um pouquinho para o lado, por exemplo. Estou falando assim de uma maneira mais usual para vocês, né? Que estão no terceiro. O tumor maligno, ele é um tumor que está grudado na parede. Ele não tem mobilidade, assim. Ele está aderido, ele está grudado em alguma coisa. Vocês viram durante o ano inteiro que o maligno ele vai invadindo a estrutura adjacente. O benigno não, ele é mais móvel. Outra, o benigno, quando você palpar, você apertar ele, você vai sentir que ele é mais elástico. Ele tem uma consistência mais molinha. Tô com um nódulo aqui? Tô, calma aí, mas vamos sentir. Ele é mais molinho, ele é móvel. O maligno, como vocês viram durante o ano todo, ele tem uma consistência pétrea. Ele é duro na maioria das vezes. Estão vendo como que a gente pode acalmar alguma pessoa em casa antes, né? E claro, encaminhar ela para o especialista. Mas para vocês terem essa noção, né? Porque vocês aí, quem é mulher, inclusive, pode auxiliar a mãe em casa, né? Com essas informações. Outra, a benigna, esse nódulo, essa massazinha, geralmente ela vai ser bem delimitada. Tu vai conseguir ver onde ela acaba, os bordezinhos dessa mini tumoraçãozinha. E a maligna, claro, vocês já sabem, né? Ela é uma massa mal delimitada. Tu sente ela dura e não consegue ver onde que ela está terminando. Ela está indo, lembra o caranguejinho, né? As patinhas, né? E aí, claro, aí você pode perguntar, aqui mandaram um bate-papo, se dói, maligna dói? Não, não dói. Também. Isso é uma curiosidade, né? Esse carocinho aí no peito, não dói. Outro fator de risco vai ser esse daqui, pessoal. Histórico familiar. Né? Histórico familiar. Então, é claro, você está lá com a tua paciente, com nódulo, tal, tá suspeitando, e ela te fala, doutor, a minha mãe faleceu de câncer de mama. Descobriram muito tarde. Meu Deus, a minha suspeita já aumenta. Histórico de familiar, ainda mais assim, de primeiro grau, tá? É uma patologia que tem essa tendência aí de herência genética, tá? Então, histórico familiar entra como fator de risco, principalmente esses de primeiro grau, a mãe, por exemplo, né? A tia, por exemplo, tá? E aí, pessoal, olhem esses fatores de risco agora. Olha lá. Deixa eu fechar aqui a telinha que está aberta do bate-papo. Lembrem, lá do endométrio, os fatores que indicavam uma exposição prolongada, exagerada ao estrógeno, né? Como, por exemplo, uma menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação muito cedo. De novo, estamos usando aqui uma menarca precoce. Aquela menina que menstruou com 11 anos, 10 anos. Onde? Poxa, mas a fulana, a outra amiga, menstruou com 15 a primeira vez. Então, essa menina dos 10, 11 anos, ela tem 4 anos, 5 anos aí de exposição a mais ao estrógeno, tá? Por exemplo. Outro fator de risco que a gente já falou, a menopausa tardia. Então, ela continuou muito tempo ovulando ou exposta ao estrógeno de novo. Outra, a nuliparidade. A mulher nunca teve filho. Então, ela não teve aquele intervalo da gestação, né? Aquele intervalo onde ela amamentou também. Então, ela 100% do tempo dela de vida foi exposta ao estrógeno. Não teve filho. Ou ela te fala assim, doutor, eu tive filho. Ah, mas você tinha quantos anos no teu primeiro filho? 38. Então, ela deixou para ter esse filho já com uma idade mais avançada. E também do mesmo jeito, tá? Foi exposta de forma prolongada aos estrógenos. E tanto é que um dos fatores protetores do câncer de mama é a amamentação. Então, se ela não teve filho, ela nunca amamentou. E aí, tipo assim, não teve proteção, tá? Então, todos esses fatores que eu acabei de citar para vocês têm relação com o aumento do estrógeno. Outro que tinha também deixa eu lembrar de outro. Obesidade. Lembra que a paciente obesa, duas coisas. Primeiro, por causa da dieta dela, né? Rica em graça e etc., que são produtos aí cancerígenos. E aí, pessoal,
essa obesidade, esse excesso de lípido, vocês já viram também, quanto mais lípido a paciente tiver, mais estrógeno ela vai ter. E aí tem esse fator de risco junto, né? Sobreañadido. Além do álcool também. O álcool entra aqui também. Paciente que bebe e tal, né? Alcoólatra aí, esse alcoolismo aí por muito tempo, tá? Também é outro fator de risco. Beleza? E aí vocês estão vendo algumas mutações aqui que eu não falei, né? Aqui, ó. BRCA1 e BRCA2, né? O BRCA1 e BRCA2. Eu já falei desses genes para vocês esses dias, né? Com outra patologia. Qual? Eu não lembro. O BRCA1 tá junto, câncer de ovário, tema da última aula. Também tinha alteração nesse BRCA1, câncer de ovário. Ah, mas não foi. Eu acho que foi no aparato masculino que você falou. Foi no câncer de próstata. Olha a coincidência. Os dois que mais acometem, o homem e a mulher, o de mama, e no homem a próstata, o gene que está afetado é o BRCA1 e BRCA2 no homem e na mulher, próstata e mama. É Deus, né, que aponta. Isso daqui serve para isso, se for inativado, né? Então, esse gene, ele era um gene supressor de tumor, né? Então, quando o tumor quer crescer, ele fala, não, pera lá, meu, que é isso, tá doido? Vamos frear esse crescimento. E se eu tiver o BRCA1 e o BRCA2 inativados, não tem quem suprime esse tumor mais. E aí o tumor vai crescendo. Radiação ionizante. Gente, tipo assim, o Robbins traz radiação ionizante citando assim a paciente que sofreu lá no ataque de Hiroshima e Nagasaki, ou que morava lá na Ucrânia, lá, em Chernobyl. Sabe? É um acontecimento que não é assim. Tá? Como que essa radiação ionizante vai atuar numa paciente aí, nossa, do nosso cotidiano, se essa paciente já fez um tratamento com radiação antes? Então, vamos supor que ela, nos seus 20 anos, quando ela era mais nova, ela passou por uma radioterapia. Então, ela foi exposta à radiação ionizante para tratar um outro câncer, estão entendendo? E aí, essa radioterapia, infelizmente, pode levar ela a ter um câncer de mama no futuro. Essa exposição aí a essa radiação ionizante pode estar relacionada com câncer de mama, assim como de ovário, de tireoides, etc. Tá? E algumas lesões precursoras, que eu acho que não está aí também, que seria a hiperplasia epitelial com atipia. Tá? Essa é a lesão precursora desse câncer. Hiperplasia epitelial atípica, né, com atipia. Geralmente ela não tem essa atipia, inclusive, né? E algumas outras lesões que não tem risco, ou risco muito diminuído. Se eu não me engano, o Robbins vem uma tabela lá, eu não coloquei, porque não é muito usual. Porque o tema não é a que não tem risco, o tema é a que tem risco. Que era o fibroadenoma de mama, e o fibroadenoma é a mais frequente, benigna, tá? Mastite, a mulher com mastite vai levar ela a câncer de mama? Nunca, tá? Um amartoma e etc, tá? E além do BRCA1 e BRCA2, até li ali, eu já lembrei agora, além desses dois genes, claro que eu posso citar o famoso P53 de novo, esse HER2, aqui ó, HER2, também é um gene que atua aí no câncer de mama, tá? Esse RE aqui significa receptor de estrógeno. Alguns cânceres de mama são específicos para esses receptores de estrógeno das células, tá? O HER2 também, tá? E fatores de proteção. Só a gente jogar o contrário do que eu acabei de falar para vocês. Se não ter filho é fator de risco, ter filho é um fator de proteção, certo? Claro, naquelas idades lá que eu comentei para vocês. A amamentação é um fator de proteção também, né? Porque querendo ou não, se a mulher cumprir aí certinho, como é o esperado, se Deus quiser, ela tem 6 meses amamentando exclusivamente o bebezinho. E pode amamentar muito mais, melhor ainda, 2 anos que seja, tá? Então, imagina só, ela está se protegendo, tá? Fechou, pessoal. E aí, o que nos interessa agora? Porque, mais uma vez, a gente vai ter que montar uma tabela de novo, né? Infelizmente, tá? Então, vocês vão dividir esse câncer assim, ó. Nós vamos ter
dois tipos, tá? De locais de afetação. Eu posso ter uma afetação no ducto, tá? No conduto mesmo, no ducto, ou no lobo lírio, tá? Então eu vou ter um câncer ductal ou lobo liliar, tá? E vamos ter dois grados de invasão, tá? Um que é o carcinoma in situ, que é aquele que está confinado, né, pela membrana basal, carcinoma in situ, e o carcinoma infiltrante, tá? Então, basicamente, vai ficar assim essa classificação. Teremos um carcinoma in situ ductal, teremos um carcinoma in situ lobo liliar. E aí teremos um carcinoma infiltrante ductal e teremos um carcinoma infiltrante lobo liliar. Tá entendendo? Tipo, os dois in situ, e aí rompeu a membrana basal, os dois são infiltrantes. Tá? É essa classificação que a gente vai ter que fazer hoje e levantar os pontos mais importantes. Fechou? Beleza. Ah, e outra coisa, não se esqueçam, o autoexame da mama não substitui o exame médico. Tá? Não se esqueçam disso. E outro detalhe que eu acabei de lembrar, como eu comentei para vocês, que a detecção, quando essa mulher acha um tumor palpável na mama dela, certo? É um dos piores episódios, é um episódio muito assustador na vida dela, que foi o que eu falei para vocês, sem falar que é benigno, maligno, não importa. Muitas mulheres não fazem esse autoexame e não procuram justamente o atendimento médico com medo de aparecer algum nódulo na mama, por incrível que pareça. Elas não fazem. É aquela loucura do brasileiro, quando o brasileiro fala assim, se eu não fiz o exame, eu não tenho. Tipo isso, entendeu? Então, várias mulheres têm medo de encontrar um nódulo na mama e não faz nenhum autoexame e nem procura o atendimento médico. E qual que é o papel de vocês nessa história? Justamente é acalmar e prestar informações boas, né? Informações decentes para essas pessoas, né? Porque eu sempre falo isso, que hoje em dia na internet todo mundo é especialista em tudo e ninguém sabe de nada. Complicada essa situação. Vamos para o primeiro, então. Então, começamos lá com o nosso carcinoma ductal, né, no ducto, e ele é in situ. Olha a sigla dele, carcinoma ductal in situ, certo? Então, o que eu tenho para entender dele? Que ele está confinado, né, ele está limitado ali, esse ducto, tá? E até mesmo o lobo lírio, mas carcinoma ductal in situ, tá? Ele, como característica assim importante, ele quase nunca é palpável. Quase nunca é palpável. Então vocês já estão vendo, né? Se é aquela palpação que essa mulher não foi nem treinada a fazer, tá? Inclusive, e esse subtipo aqui já não é palpável mesmo, tá? E ele é detectado como então, meu Deus? Pela mamografia. Só lá na mamografia, não tem jeito. Tá? Por isso que temos lá que buscar esse atendimento. Não falei ultrassom, ecografia, raio-x, mamografia. Tá? Beleza? E ele tem alguns subtipos histológicos. Tá? O comedoniano, tá? Que são nódulos mais imprecisos. Tá? E na mamografia aparecem áreas de calcificação lineares. Vocês vão ver já ali na foto, acho que tem uma linha. Fica uma linha assim de calcificaçãozinha. Tá? É o comedoniano. E o não comedoniano tem outros subtipos. Tem o sólido, cribiforme, papilar e micropapilar. Ah, eu tenho que saber isso tudo? Não. Tá? Tem que saber características. Tá? Vamos lá diferenciar os dois rapidão, porque eu não fiz essa diferenciação no slide. Esse comedoniano aqui, de cima, falei que são calcificações lineares, né? Ramificadas também às vezes. E as células dele são células tumorais com núcleo polimorfo. Tá? Nesse caso aqui, estou terminando de aceitar o pessoal aqui. Com núcleo polimorfo. E temos, agora essa é a mais importante, uma área de necrose central. Uma área de necrose central no comedoniano.
área de necrose central e as microcalcificações. O não comedoniano, tá? Já deu para entender. Não tem necrose central. Então, se a gente fosse falar do carcinoma ductal in situ, o que eu tenho que saber? Vamos lá. Microcalcificações lineares, certo? Necrose central na microscopia. Ductus, né? Não é ductal, então eu tenho ductus lienos, certo? O núcleo hipercromático, e eu escrevi aqui, ó, no comedocarcinoma. Nesse aqui tem alteração do núcleo. E o pronóstico, pessoal, excelente. Claro, né? Um diagnóstico precoce. Mastectomia, 95% para mais aí de pronóstico, né, para essa mulher. E aqui algumas fotos. Olha lá, pessoal. Comedoniano, né? Microcalcificações lineares, como vocês estão vendo. E essa daqui que eu estava falando para vocês, que são áreas de necrose central. Áreas de necrose central e algumas áreas de calcificação. Ductos com calcificações. Tá? O cribiforme, ele é um subtipo que fica esse espaço aqui, ó. Fica esse espaço. São espaços dentro dos condutos. E o micropapilar, o nome também já nos ajuda, ó. Formação de micropapilas, né? Estão formando algumas papilas ali na luz. Tá? Peraí que alguém falou alguma coisa aqui. Se ela tiver silicone, tem como fazer do mesmo jeito também. Aperta a mama lá, dói, de toda forma dói, diz que, né? Dói. Mas tem uma manobra específica para separar o silicone para deixar só a mama em cima também. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Requisito. Faixa etária. Sim, como eu falei, uma boa anamnese e um bom exame físico. Certo? Ou talvez seja isso que você esteja perguntando. O que é uma boa anamnese? É o investigar através de interrogatório, né, se essa nossa paciente bate com os nossos fatores de risco, entendeu? Questão de idade, de antecedente familiar, de hábitos, se já teve filho, dos hábitos ginecológicos. E aí, poxa, calma aí, vamos lá. E aí, vamos no exame físico. Vamos fazer a palpação dessa mama, né, nas posições, a posição de Lone, né, tem posições específicas para fazer essa palpação que melhoram, né, a presença desses nódulos e tal. E aí, a mamografia para confirmar, né, realmente. Ecografia. Então, é porque depende, por exemplo, a idade não bate, tá me entendendo? Então, não é todo nódulo, que nem eu falei para vocês no começo, não é todo nódulo que aparece na mama que ele é maligno. Tem outros. Um fibroadenoma, ele é o mais frequente, inclusive, ele é benigno. Tá? E por características, tanto na palpação, vamos supor, palpei esse nódulo, uma palpação, um nódulo pequeno, elástico, bem delimitado, e etc., móvel e tal, uma paciente nova, calma aí, vamos esperar, algo mais expectante, né? Depois fica torto o silicone, mas é uma manobra, eu esqueci, tem uma manobra para arrumar, para deixar certinho. E aí a ecografia é justamente para ver é uma saída mais expectante, não está no fator de risco, não tem essa necessidade ainda, mas é um acompanhamento que vai ter. Não vai fazer uma biópsia, tem a punção aspirativa por agulha fina, mas tudo depende do fator de risco. Quem já tem um nódulo benigno está mais propício a ter um câncer de mama? Assim, vou falar que não tem, né? Porque de cada 9, uma vai ter, com nódulo benigno ou sem nódulo benigno. Tá me entendendo? Agora, se essa nossa paciente tem, por exemplo, vamos lá, um fibroadenoma de mama, um nódulo totalmente benigno, né? De tecido fibroso, etc., ele não vai se mutar e se tornar um câncer. Não vai se tornar maligno. Então, esse nódulo benigno dela aí é benigno. É benigno. Vai ficar ali com todas as características que vocês conhecem. Tá? Um amartoma, por exemplo, um amartoma. Não tem por que esse amartoma se tornar um câncer. Né? O Hobbes, inclusive, tem uma tabela que eu não coloquei para vocês, que eu não queria realmente confundir. Mas ele tem uma tabela que traz esses tumores benignos e tem uma
correlação deles virarem câncer. E é coisa de menos de 1%. Não tem essa relação. Mas que nem eu estou falando. Mesmo que ela tenha um nódulo benigno, isso não exclui ela de exposição ao estrógeno, de antecedente familiar, de etc., de ter um câncer no futuro. Carcinoma lobuliliar in situ. Lobuliliar in situ. O que a gente falou foi o ductal in situ. Tá? Aqui, pessoal, estamos diante de mulheres mais jovens. Tá? Mulheres um pouquinho mais jovens. E o que chama a atenção aqui, pessoal, que ele é um achado incidental. Por que achado incidental? Porque ele não tem as microcalcificações. Tá? Aquelas microcalcificações que a gente viu agora lá, não tem aquelas microcalcificações. Então, às vezes, tá na palpação, achou um nódulo, estou comentando, uma menina mais jovem e tal, vamos fazer uma busca. Busca onde? Numa boa anamnese, num bom exame físico, num exame complementar. Tá? E aí tem uma chance de pode ser esse daqui, de 1 a 6%, inclusive. E ele tem uma curiosidade que ele é bilateral. Tá? Bilateral, nos dois seios, inclusive, ele pode aparecer. Tá? Ele mantém a arquitetura do lobulíleo, na maioria das vezes. Tá? E o que chama a atenção é isso daqui, ó, a perda da caderina. E o que é a caderina? Se vocês lembram, lá no primeiro ano, tinha umas especialidades de membrana que ninguém gostava. Né? Tinha zônula ocludente, zônula aderente, uniões comunicantes. E a zônula aderente, que era do meio ali, ela tinha algumas proteínas que mantinham as células aderidas. E uma dessas proteínas era a caderina. E aí, beleza, estou aqui célula com célula unida pela caderina, certo? Se eu não tenho a caderina, se eu perdi a caderina, eu tenho uma tendência a minhas células fazerem isso aqui, ó, se soltarem, tá? Então eu tenho células pouco coesivas, elas estão pouco aderidas nessa neoplasia aqui, tá? Por quê? Pela perda das caderinas, tá? E o que chama a atenção nessa patologia aqui? Que as células, pessoal, são monomórficas. E o que é monomórfica? Todas são iguaizinhas. Todas são muito parecidas, são pequenas, olha lá, se vocês olharem, ó, todas as células têm o mesmo aspecto, tá? Todas as células têm o mesmo aspecto, e a gente pode encontrar células de anilho decélio, de novo. E guardem essa informação de anilho decélio, que a gente já vai usar ela de novo. Tá? Células em anilho decélio, é do lobo liliar, tá? Cheias de mucino. Pronóstico, mais uma vez, bom, tá? Pronóstico muito bom. Lembre que ele é bilateral. Tá? Pode ser bilateral nos dois seios. Esse é o mais frequente de todos. Se tivesse que parar e estudar mais a fundo, é esse aqui, tá? Agora, ó, os dois que eu falei agorinha, que isso aqui confunde. Eu falei ductal in situ e lobuliliar in situ, certo? Agora, pessoal, essas duas características são ductal infiltrante e lobuliliar infiltrante, vai ser agora. O ductal infiltrante é o mais frequente de todos. Tá? Não pode esquecer disso. 80% é esse daqui que acomete as mulheres. Tá? E essas siglas aqui, o que é esse negócio? Essas siglas significam o seguinte. Tá em inglês, tá? É no other specification. Sem outra especificação. Tá? Não tem uma especificação certinha. No other specification. Ou, em espanhol, se eu não me engano, ele fica não classificado. Carcinoma ductal infiltrante ou invasivo não classificado. Tá? Não classificado. Ou sem outra especificação. Tá? Ou nenhum tipo especial, como se fosse em português. Nenhum tipo especial. Tá? E aí, o que acontece? Ele está associado com quem que ele está associado? Claro que ele está associado com o carcinoma ductal in situ. Né? Eu tinha um ductal in situ, não fazia autoexame, nunca fiz uma mamografia, nunca fiz nenhuma ecografia, não fiz nada. E aí ele evoluiu e se tornou um ductal infiltrante. Tá? Nossa idade aqui é aquela idade lá de 50 anos, 60 anos, idade mais avançada. Tá? E uma característica muito marcante desse aqui é essa mama
que a gente chama de mama em casca de laranja. Tá? É uma mama com esse aspecto aí que está inflamada, uma mama vermelha, inchada, tá? Mama em cáscara de laranja, laranja, tá? Um tumor duro, um tumor firme, aderido à parede, tá? Na microscopia, o que chama a atenção? Se ele é um tumor duro, se ele é um tumor firme, se ele é um tumor inchado, por exemplo, eu tenho, de novo, desmoplasia. E o que era desmoplasia? Era uma cápsula de colágeno em volta do tumor, né? Tem um engrossamento nesse tumor, certo? E aí, o que mais que eu tenho para levar em consideração? As células aqui, pessoal, elas estão dispostas em cordões, em perlas, em nidos, em lâminas, com o núcleo agrandado, com aquela tipia nuclear, né? Com hipercromasia, o núcleo agrandado, aquele pleomorfismo, zonas de necrose, tá? Esse aqui é o mais frequente, inclusive. E também, pessoal, tem um bom pronóstico, inclusive. Tem um bom pronóstico. Pra vocês verem como que é a vida. E por último, por fim, segunda-feira, graças a Deus, temos, claro, né, agora o lobo liliar infiltrante. Porque tivemos o lobo liliar in situ lá atrás. E aquele lobo liliar in situ lá pode evoluir e se tornar um lobo liliar infiltrante, tá? E aí, pode ser bilateral, porque o in situ tinha grande chance de ser bilateral. Tá? Esse aqui também pode ser bilateral. E esse aqui ele é multicêntrico também. Isso aqui chama muita atenção. Multicêntrico, tá? E de todos esses, esse é o que tem o melhor pronóstico, inclusive. Tem um pronóstico muito bom também, tá? E de novo, se lá no in situ a gente tinha falado que era aquele causado pela perda da caderina E, né? Aqui de novo, eu não tenho aquela caderina E, então as células são pouco coesivas, né? São pouco aderidas, tá? E o que é que nos leva para destacar de morfologia? Isso daqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês. Primeiro, células em anilho decílio. Salvamos lá no in situ, lobo liliar, e vou usar ela aqui de novo. Células em anilho decílio, de novo. E olha essa característica aqui, ó. As células mantêm esse padrão em fila índia. Enfileiradas. Células enfileiradas. Olha elas aqui, ó. Células em fila índia. Células em fila índia. Células em fila índia. Anilho decílio. Tá aí. Carcinoma lobo liliar infiltrante. Então, o que vocês têm que fazer? Uma tabela com o que é mais importante desses 4 tipos. Montem uma tabelinha com esses 4 tipos. Qual é o mais frequente? Qual é células em fila índia? Qual tem células em anilho decílio? Qual tem microcalcificação? Qual não tem? Tá? Aqueles subtipos lá do comedoniano e não comedoniano, né? Eles têm essas divisõezinhas. Fatores de risco, pronóstico, etc. Não tem erro, tá? Alguma dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Sugestões?